Recentemente eu finalizei minha experiência subnáutica completa. Eu zerei o jogo, fiz todas as conquistas e a experiência me motivou a fazer esse vídeo, que vai ser uma pequena review do jogo. Afinal, o jogo já é bem velho. E eu vou trazer alguns pontos que eu adoraria falar sobre esse jogo, porque eu acho que esse jogo ficou tão bom e recebeu tanta positividade do jeito dele. Os dois pontos que eu vou abordar aqui mais depois de fazer uma mini review seria o ambiente e o mundo de Subnáutica. Isso não é um vídeo de lore, não é um vídeo que eu vou debater sobre a história ou sobre o universo do jogo. É um vídeo meio técnico, de certa forma, que eu vou falar sobre o que isso afeta no jogo, na experiência do jogador em si, de visão de um dev e não experiência de história, de lore, de escrita, de roteiro. Obviamente esses pontos que eu vou debater nunca vai se aplicar apenas nesse jogo. Todos os jogos, de certa forma, utilizam esses pontos, alguns de uma maneira diferente ou outra. Só acaba que eu peguei isso aqui para falar sobre isso. Se você tiver qualquer outra ideia, de se depois de ver o vídeo você pensar em qualquer outro jogo que isso se aplique também, sinta-se à vontade de falar. Eu sou um mero amador que gosta de analisar esse tipo de coisa em jogos, então não, nada aqui é verídico. Só entendo esse vídeo como uma expressão de experiência minha. E sinta-se à vontade, como eu acabei de falar, para falar qualquer outro jogo que se aplique a essas coisas. Adoraria conhecer novos jogos, então por favor comentem qualquer outro para eu ficar sabendo. Subnáutica é um jogo de exploração e aventura, lançado em 2014, já é bem velhinho. E é um jogo complicadinho, para se você não entende ou nunca pesquisou nada do jogo antes, pois ele dá muito pouco direcionamento. É um jogo que te taca no mundo dele e fala: vai, se vira. Você vai descobrindo algumas coisas com exploração e lidando com os bichos, no mínimo, medonhos. Você vai progredir na história, que ó, eu não vou falar muito aqui nesse vídeo, como eu disse, não é minha intenção. Mas aí é um pequeno resuminho do que o jogo se trata. É um jogo com uma exploração pesada. Você é forçado a andar por aí para descobrir como avançar em frente, como seguir em frente. E descobrir o que carambas aconteceu com você, com sua nave, com onde você tá, onde você foi parar e o que está acontecendo no planeta. Eu dei um resuminho pra vocês, mas pra abranger muita coisa que eu quero, eu vou falar um spoiler ou outro, então caso você não queira, esteja avisado. Por mais que o jogo seja um pouco antigo já a esse ponto, ele com certeza ainda é válido com aviso de spoiler. E se você discordar, por exemplo, se você não achar o jogo tão assustador quanto eu achei, saiba que eu tenho talassofobia, por mais que não era pra ser. Então vamos seguir em frente. Vamos falar primeiro sobre o ambiente que o jogo traz. O jogo se passa em sua grande maioria debaixo d'água, então imagine diversos ambientes aquáticos, peixes e disso tudo, coisas debaixo d'água, só que em um mundo alienígena, então vários pontos de ficção científica e um pouco de fantasia, claro. O esqueleto e a forma de alguns bichos só não é tão realístico, vamos dizer assim, só que se fosse, perde um pouco da graça, né? Mas uma das coisas interessantes desse jogo é que ele não tem medo de colocar ambos os lados de bichos medonhos e ameaçadores e bichos que não fazem nada, não tem muito propósito além de ou ser chatinho no máximo. Quando você joga o jogo, você realmente se sente num mundo vivo, de certa forma. Não é como se tudo ao seu redor queresse te matar, não é como se tudo ao seu redor não queresse te matar. Os bichos que querem te matar têm um motivo pra isso, ou é carnívoro, ou sei lá, você entrou no território dele, ou tem uns bichos grandes que só querem te matar mesmo. Mas ainda assim o jogo cria este ambiente vivo, que todas as criaturas têm um certo propósito, até que o próprio jogo possui o scanner. É um item que você pega e você chega em objetos, criaturas, e você escaneia eles. E ele tem uma pequena explicação do que o bicho é. E obviamente eu não li todas, eu li algumas que eu achei mais interessante. Só que ainda assim o jogo criou cada animal para ter um propósito dentro do ecossistema do jogo. E isso é algo muito massa, especialmente quando combinado com a gameplay. Pois na gameplay não existe muita ofensividade no jogo, é um jogo passivo. A única arma que você teria seria, por exemplo, a faquinha de sobrevivência. Só que ainda assim não é uma arma realmente pra você usar pra enfrentar bicho. Eu não tô falando que é impossível, só estou falando que não é, o design do item não é feito pra isso. Então o jogo te força a ficar num ambiente onde você é só um outro animal ali dentro de um ecossistema funcional e não vai muito longe disso. Ele não te faz virar um deus do ambiente, você tem que respeitar
ainda muitas coisas. O jogo não é completamente livre, apesar de jogos de sobrevivência normalmente fazem isso. Uma hora você consegue se tornar Deus e fazer o que você bem entender. Subnáutica não faz isso. Subnáutica tem suas maneiras de obviamente ajudar players que não querem constantemente enfrentar bichos gigantes, só que você não é completamente Deus, você não consegue sair lá matando o bicho. Na verdade você consegue, né? Mas tipo, o design do jogo não é feito pra isso. Uma outra coisa que eu quero abordar aqui um pouquinho do jogo é que eu acho até engraçado e muito inteligente o jeito que eles fizeram isso, foi como o jogo consegue ser de certa forma de terror sem ser de terror, porque o jogo tem os Reapers, vão com certeza o bicho mais assustador que tem no jogo, por mais que ele não é o mais forte dos inimigos que você vai achar, ele de longe é o mais assustador. É o único que um berro estridente fica completamente no escuro e vai ser o primeiro que você vai achar, além de ser obviamente característico já do jogo, é basicamente o mascote do game. A primeira vez que você encontra ele é sempre algo que raramente você vai poder evitar, porque você tem que ir na nave, por exemplo, ou em alguns outros lugares. Ele é bem comum até nas partes mais de cima, próximas à superfície do jogo. E como eu disse, o jogo não é de terror, ele não tem artimanhas de terror, por exemplo, vultos passando pela sua terra, um som estridente repentino pra te dar um sustinho, mas era só tipo um balde caindo, por exemplo, sei lá. O jogo simplesmente cria uma atmosfera tão tensa e um ambiente que você fica com tanta dúvida do que tem ao seu redor. Tudo que você escuta é um grito estridente à distância e um breu completo. Quando você encontra o bicho pela primeira vez, meu amigo, nossa, eu quase infartei, velho, na primeira vez que eu vi o Reaper. Pelo amor de Deus, que bicho medonho. Eu escolhi falar desses temas não por causa que eu acho que o jogo só se constrói em cima deles. O jogo tem muitas outras qualidades, além desses dois pontos. Só que eu acho esses dois pontos subestimados. Quando pessoas vão analisar algum jogo, normalmente é só analisar do gameplay e história. São os dois pontos fortes todo mundo gosta de ver, e se um jogo não tiver um desses dois, é pesado. Então acho subestimado outros temas como, por exemplo, música, ambiente, construção de mundo, tudo essas coisas. Nossa, é tão interessante analisar essas coisas. E a atmosfera de Subnáutica cria muita parte boa do jogo. Se fosse só um jogo de sobrevivência, debaixo d'água até, nunca seria tão popular ou tão bom se ele não construísse esse ambiente tenso dos Leviatãs. Esse ambiente que alterna entre muito medo, um bicho pode me atacar, entre caraca, que zona suave, bonitinho, os peixezinhos, eu ter que comer. O jogo simplesmente cria isso sem utilizar de muita artimanha. Não é como se o susto do Leviatã fosse programado a acontecer em X momento, em X parte da história. Ele tá lá. A interação dele com cada player sempre vai ser diferente. E se você for esperto o suficiente, você nunca vai ser atacado por um Leviatã no jogo. E essa é uma parte incrível. O ambiente do jogo é muito bem feitinho, muito bem construído. E é simplesmente muito bom jogar ele. Mesmo já sabendo das criaturas, mesmo já sabendo o que elas fazem, como counterar elas, ainda assim, andar por aí, explorando, vendo esses bichos e falando, caraca, ele tá ali, e agora? O que eu faço? Eu só fujo? Ou será que ele é suave? Ai, caraca, onde é que eu tô? Será que os bichos aqui são bravos? Será que eu vou morrer aqui? Ou será que tá suave? É sempre essas perguntas que vinha pela minha cabeça. E quando eu ia andando por aí, eu completamente perdido. E, bom, eu sou talassofóbico, então qualquer momento que eu tava debaixo da água eu não conseguia ver nada ao meu redor, nossa, eu ficava paranoico. Especialmente com os Reaper. Os Reaper especialmente. O Ghost pelo menos eu conseguia ver eles. Os Reaper não. Então é isso. Esse videozinho só foi um monte de blá 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 meu
sobre um jogo que eu achei muito interessante e uns pontos que eu adoro analisar em jogos. Então, se você estiver assistindo isso, se tiver qualquer outro jogo em mente que possa entrar nesse tempo, por favor, comente. Eu adoraria conhecer jogos novos com essa temática. E outras temáticas também, sinta-se à vontade. E é isso, não tem muito mais o que eu falar. Se você viu até aqui, obrigado por escutar esse blá blá blá. E falou, muito obrigado.